Oi, galera! Estamos chegando no final. Agora nós vamos para o nosso último momento, que na verdade é uma proposta, né? Todo enquanto não tem que terminar com uma proposta, né? O Renascer Online também nós temos que fazer alguma proposta. Então, olha só, tenta pensar aí um pouquinho tudo que você escutou durante esse final de semana, principalmente você que está acompanhando tudo, né? Porque tem gente aqui que está ligadão o Renascer inteirinho, né? Outros talvez um momento ou outro, né? Teve algum momento que foi especial para você, né? Teve algum momento que foi importante para você? Se você quiser até partilhar isso aqui no nosso chat, pode partilhar aí no chat, né? Fala assim, nossa, momento tal, palavra tal, né? Frase tal me tocou bastante. E eu queria que você pensasse o que vai ser da sua vida. Porque olha só, nós estamos vivendo, né, um momento de provação. Claro, tem todo tipo de gente assistindo, talvez nesse momento, talvez futuramente, porque vai ficar gravado, mas, por exemplo, tem pessoas bem religiosas que estão sofrendo porque não podem ir para a igreja, né? Olha só, para quem é acostumado a ir na igreja, é uma provação muito grande a gente não poder ir para a igreja. Então, eu queria partilhar uma palavra com vocês nessa proposta, né? Se você quiser pegar a sua Bíblia, é a Epístola de São Tiago. Epístola de São Tiago. Epístola de São Tiago, capítulo 1, versículo 2, seguinte. Epístola de São Tiago, lá no finalzinho da Bíblia, capítulo 1, versículo 2. Então olha o que fala na Epístola de São Tiago, capítulo 1, versículo 2. Eu estou lendo aqui a versão da Bíblia de Jerusalém, tá? Que é a Bíblia que eu tenho aqui. Quem tem Bíblia Ave Maria, está escrito a mesma coisa, mas com palavras diferentes. Então fala assim, ó. Meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o serdes submetidos a múltiplas provações, pois sabeis que a vossa fé, bem provada, leva à perseverança. Mas é preciso que a perseverança produza a obra perfeita, a fim de serdes perfeitos e íntegros, sem nenhuma deficiência. E aí eu vou pular um pouquinho agora lá para o versículo 12. Versículo 12 fala assim: Bem-aventurado o homem que suporta com paciência a provação, porque uma vez provado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser provado, deve dizer, é Deus que me prova, pois Deus não pode ser provado pelo mal e a ninguém prova. Antes, cada qual é provado pela própria concupiscência, que o arrasta e seduz. Em seguida, a concupiscência, tendo concebido, dá luz o pecado, e o pecado, atingindo o termo, gera a morte, né? A pior morte que pode ser atingida, que é a nossa morte espiritual. Meus amigos, aqui, né, nessa passagem, então, a gente viu aqui claramente falar, né? Tende por motivo de grande alegria serdes submetidos a provas. Às vezes a gente fica vendo em rede social, todo mundo reclamando, não posso sair de casa, não posso fazer isso, não sei o que. Um monte de gente falando, que tédio, que tédio. Gente que fala, nossa, não tem tempo para nada, agora que tédio. Quer dizer, olha que vida, como a gente reduziu nossa vida. Ou a gente não tem tempo para nada, ou então a gente fica no tédio porque não tem o que fazer. Busca o que fazer, larga de ser otário, né? Olha só, né? Por que você não tem o que fazer? Vai procurar um bom livro para ler, né? Vai, por exemplo, Renascer Online aí, né? Muita gente podia estar, mas tem gente que tá preferindo ficar no tédio do que de repente participar de um momento como esse, tá vendo? Porque a gente é bobo, né? A gente parece que é estragado, né? Talvez seja essa a palavra. Parece que não consegue pensar e nem raciocinar. Então olha só, a provação, aqui a palavra de Deus nos fala, e tem várias outras passagens que falam sobre esse assunto, tá? Mas a palavra de Deus fala que a gente deve ter alegria com a provação.
E eu lembro de uma passagem dos Atos dos Apóstolos que fala, né, que, se não me engano, foi Pedro e João, que eles tinham sido presos, e aí o rei resolveu soltar, e aí falou, não, mas antes vocês bate neles para valer. E aí eles apanharam até, né, e eles saíram sorrindo, felizes, todos machucados, porque eles não se consideravam dignos de sofrer em nome do Senhor. Então olha só, você que está sofrendo, seja pelo coronavírus, né, você que talvez já perdeu alguém, né, por esse motivo ou por qualquer outro motivo, né, tantas doenças nos afligem, tantas doenças que a gente ainda não tem cura. Então, olha só, vamos ter um pouco de alegria no Senhor, porque olha só, o nosso lugar é o céu, é a vida eterna, né? A gente precisa muito mais do que ler a palavra de Deus, a gente precisa acreditar e viver a palavra de Deus. E é o próprio Tiago que fala isso, né? E eu vou ler aqui para você. Está lá em Tiago ainda, capítulo 1, versículo 22. Olha só, Tiago ainda, capítulo 1, versículo 22, fala assim: tornai-vos praticantes da palavra, e não simples ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Vou repetir: tornai-vos praticantes da palavra, e não simples ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Né? Então olha só, Tiago 1,22, um versículo fortíssimo, e esse versículo fortíssimo eu queria falar para mim mesmo, né? E quem sabe para você também, para a gente pensar, será que a gente não está sendo só ouvinte da palavra? Né? Talvez essa pandemia, o fato da gente ficar parado em casa, né, não poder ir na igreja no final de semana, será que isso não vem para falar para a gente o seguinte: olha só, como é que você estava indo antes, enquanto você podia, enquanto estava todo dia, toda hora, tudo aberto? Será que você ia para uma missa, né, que você agora está falando que é tão importante? Não consigo ficar sem missa, que missa, que missa. E aí você agora, né, que não pode ir, fica lamentando, que tédio, que eu não posso ir na missa, que a missa online, não consigo participar igual, né, porque talvez espiritualmente está muito afastado de Deus para não conseguir ter intimidade para participar da missa e fazer uma comunhão espiritual. Aí o que acontece? Né? Você participando disso tudo, vivendo tudo isso, aí como você estava antes? Como foi a última missa que você participou presencialmente? E eu estou falando para mim também, viu? Estou fazendo a reflexão, pensando, né, como foi a última que eu participei. A última que você participou presencialmente, como foi? Você foi apenas um ouvinte da palavra? Daqueles que ouve, mas não escuta a ponto de guardar essa palavra? Aqueles que chegou domingo à noite, chegou segunda-feira de manhã, você já nem lembra qual foi o evangelho da missa? Como que eu vou viver o evangelho dominical, as leituras dominicais na minha vida, se eu não lembro nem na segunda-feira? E olha, né? Como diz meu amigo Guilherme Arruda, né? Conhece alguém assim? Não olha, não olha, não olha, disfarça, né? Porque nós somos esse tipo de pessoa. Nós somos pessoas que a gente sempre lamenta o que está acontecendo, mas a gente não consegue viver bem aquilo que a gente tem que viver. Então, meus amigos, hoje, né, nesse final de Renascer Online, o primeiro Renascer Online, a proposta é essa: é a gente não ser apenas ouvinte da palavra de Deus, é a gente ser praticante. Sabe o que é isso? Isso é levar Deus a sério. Será que eu estou levando Deus a sério? Ou será que precisa dessa pandemia para que eu comece a levar Deus a sério a partir de agora? Né? Porque eu sou uma das pessoas, né, que faço a transmissão da Santa Missa pela Rádio São Francisco de Anápolis. Então, o primeiro final de semana da pandemia, né, eu não tinha escala nenhuma para cumprir, eu fiquei em casa, né, participei da missa online, né, participei da missa, né, como todo mundo está participando, e deu aquela dor no coração, né? Nossa, né, eu queria tanto estar lá na missa, né? Por que eu não posso estar, né? Então, foi meu primeiro final de semana participando da missa online. O segundo final de semana da pandemia foi o final de semana passado. Eu estava escalado na missa de sábado,
18 horas. Então eu fui lá e eu participei da missa, né? Porque eu era o transmissor. Transmissor é estranho, né? Parece que eu estou transmitindo doença. Eu fui o animador litúrgico, vamos dizer assim, que transmitia a missa pela rádio São Francisco. Então eu participei, eu comunguei, mas foi uma alegria tão grande. E olha, eu tinha ficado um final de semana sem participar da missa presencial, por conta, né, do confinamento, quer dizer, né, seguindo a ordem do nosso bispo diocesano, todo mundo em casa participando da missa online. Olha só, nós precisamos aprender a ser obedientes, né? Então o bispo ordenou, só que algumas pessoas têm que ir lá para poder transmitir essa missa, para as outras poderem ficar em casa. E aí no final de semana passado eu fui uma dessas pessoas. Eu me emocionei muito, eu cheguei em casa quase chorando, assim, nossa, eu participei da missa, que bom, que alegria, né, que coisa boa. E ontem, né, no sábado às 18 horas, foi bem no intervalo aqui do nosso Renascer, né, a gente parou 5h30 depois da adoração e voltamos 7h15. Eu peguei esse intervalo, eu estava escalado de novo, fui lá transmitir a missa novamente. Então, né, ontem eu pude comungar, pude viver a Santa Missa e eu ofereci, né, a minha comunhão de ontem por todos vocês que participaram esse final de semana do primeiro Renascer Online. Né, pensando que provação que a gente está vivendo, mas olha só, se é uma provação, vamos viver essa provação com alegria, porque senão ela não tem sentido. Olha só, nós precisamos olhar em Jesus como um esposo, né? E né, não importa se você é homem, se você é mulher, mas olha só, é um esposo da alma, espiritualmente falando, né? Quando eu comungar, o Carlos Chileno, que nos falou na sexta-feira à noite e hoje de manhã fez uma participação especial, o Carlos Chileno, né, uma vez eu vi ele falando numa pregação, testemunhando que quando ele era garoto e fez a sua primeira comunhão, ele chorou, ele voltou para o lugar dele, ajoelhou e ele chorava, sabe? E por que a gente não chora, talvez? Porque a gente talvez não entende o que é a Santa Comunhão. E a gente fica, não posso ir na missa, não posso comungar. Mas será que a gente comunga bem? Então a nossa proposta é a gente aproveitar esse Renascer Online que está sendo feito por causa dessa quarentena, senão nunca teria tido, talvez, a gente não sabe quais são os planos de Deus, mas né, foi a ideia do Padre Samuel, nosso diretor espiritual, e a gente só está aqui, né? As pessoas que estão aqui estão, quem participou de pelo menos um momento participou, por quê? Porque a gente está passando por esse mal terrível, pessoas estão perdendo vida, né? Isso é gravíssimo. A gente tem que fazer o melhor que a gente pode para evitar que pessoas percam vida. Mas olha só, mais ainda do que isso, a gente tem que dar vida à nossa alma. Como diz a palavra de Deus, desperta tu que dormes e Cristo te iluminará. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Nós precisamos disso, deixar Jesus Cristo nos iluminar. Nós precisamos deixar Jesus ser o centro da nossa vida. Nós precisamos, né, fazer com que Jesus seja, né, o mais belo esposo da nossa alma. Porque a gente une a nossa alma no dia a dia com o quê? Né? A gente une a nossa alma com Netflix. Né? Não é pecado ver Netflix. Né? Eu mesmo amo séries, amo, né, tanta coisa. Gosto de ver esportes, gosto de muita coisa. Mas olha só, o que eu questiono é o quê? Né? O que é o principal da nossa vida? Todos nós, eu tenho que fazer essa reflexão e você também. O que está sendo o motivo principal da minha vida? Então a nossa proposta nesse Renascer é exatamente essa, né? Como diz aqui em Tiago 1,22, sede participantes da palavra e não simples ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Né? Será que eu estou me enganando? Será que você está se enganando? Será que nós estamos vivendo uma vida enganada? Ou será que a gente pode, pelo menos agora com essa parada de nos finais de semana não poder fazer tantas coisas, a gente está então refletindo? E meu amigo, eu queria falar assim, a gente vê às vezes em rede social, tem muita gente que não está levando a sério, né? Muita gente fazendo festinha aí com 10, 20, 30 pessoas, né? Aqui perto de casa mesmo, ontem à noite, estava só sonzeira aí, né? Teve um grupo de pessoas aqui que reuniu, né? Botou no show sertanejo que estava tendo aí, transmitido pelo YouTube, mas estava a maior galera aí reunida, né? Então vamos pensar, olha só, a gente não está de férias não, a gente não está, né, no playground não, a gente está, né, de quarentena. Vamos respeitar. E ó, não são só as autoridades civis,
Mas olha só, a nossa igreja, o nosso bispo, né? E acredito que todos os bispos do Brasil, né? Talvez, não sei se tem alguma exceção, mas eu acredito que todos os bispos do Brasil deram e baixaram a ordem, né? Fica em casa. Ó, se a gente não está indo para a missa, que é a coisa mais importante que a gente pode fazer na vida inteirinha, o que tem mais importante que a missa? É melhor a gente não ter trabalho, a gente morrer de fome, do que a gente não ter missa. Então a missa é muito mais importante que tudo para um católico. É o nosso culto a Deus, é o nosso momento de adoração máxima, é o momento de participar do Calvário de Jesus, é o sacrifício que a gente faz, porque toda religião envolve sacrifício. Aliás, nunca acredite numa religião que não tenha sacrifício, porque religião tem que ter sacrifício. O sacrifício católico se chama Santa Missa, e a gente participa dele pelo menos uma vez por semana aos domingos, que é a nossa obrigação mínima. Então, meus amigos, né, como que você está participando, como você está fazendo, como você está vivendo? Porque se a gente não pode ir na missa, a gente vai começar a ficar brincando de fazer outras coisas. Então seria melhor a gente ir para a missa. Seria melhor a gente ir para a missa. Mas se, né, as nossas autoridades da igreja, né, falaram, não vamos para a missa, porque o negócio é grave, fica em casa, que é a recomendação. Então vamos obedecer. A obediência, ela é uma virtude, né? A gente tem que ser obediente. E olha, nós somos muito desobedientes. Desde pequenininho a gente quer fazer só as nossas vontades. Então, que a gente aprenda nesse tempo que a gente está em casa, que a gente está participando da missa online. Daqui a pouquinho vai começar aqui a nossa missa de encerramento do primeiro Renascer Online. 5h30 começa essa missa. E olha, se a gente participar com devoção, fazendo a nossa comunhão espiritual, mas vivendo cada momento. Porque que adianta? Começa a missa online, aí você fica lá no celular respondendo no WhatsApp. Uai, isso não adianta nada não. Aí depois vai lá e para mim não adianta a mesma coisa a missa online não. Claro, aí, na missa online você fica no celular, tá errado, né? Tem gente que até na igreja fica lá mexendo no celular, né? A gente precisa dedicar o nosso tempo a Deus, para Deus. A gente está muito viciado, né, em tecnologia, em celular, em tanta coisa, e isso está afastando a gente de Deus. A gente não está tendo intimidade com Deus. São Tiago fala, chega de ser ouvinte, a gente precisa praticar. Meu amigo, praticar, eu não estou falando que é fácil, nem estou pregando que é fácil não. Eu mesmo tenho muita dificuldade. Todo dia eu empaco com as minhas dificuldades de praticar a palavra de Deus. Mas olha só, a recomendação é essa, vai praticar. A gente precisa tentar, a gente precisa pelo menos esforçar. E é essa a nossa proposta do primeiro Renascer Online, que a gente seja praticante. Porque aí eu continuo em Tiago, né? A nossa proposta é toda baseada aqui, né, na carta de São Tiago. Agora no capítulo 2, versículo 14. Né? Porque olha só, a gente fala, não, mas eu tenho fé, né? Eu rezo de casa mesmo, não preciso ir lá na missa não, quando estiver liberado, né? Ah, eu não sei o que, eu tenho fé. E a gente fica com isso. E aí São Tiago, lá no capítulo 2, versículo 14, fala, meus irmãos, se alguém disser que tem fé, mas não tem obras, que lhe aproveitará isso? Acaso a fé pode salvá-lo? Se a um irmão ou a uma irmã não tiverem o que vestir, e lhes faltar o necessário para a subsistência de cada dia, e alguém entre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e saciai-vos, e não lhes der o necessário para a sua manutenção, que proveito haverá nisso? Assim também a fé, se não tiver obras, está completamente morta. De fato, alguém poderá objetar-lhe, tu tens fé, e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as obras, e eu te mostrarei a fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Ótimo! Lembra-te, porém, que também os demônios creem, mas estremecem. Né? Os demônios creem em Deus, talvez muito mais do que eu, talvez muito mais do que você. Meu amigo, nós precisamos de obra de caridade. Não só a caridade material, a caridade espiritual, de ajudar, de dar bons conselhos. A Igreja Católica fala, né, de 14 obras de misericórdia, as 7 obras de misericórdia corporais e as 7 obras de misericórdia espirituais. E a gente precisa tentar viver, né? Fazer a caridade. Por exemplo, dar bons conselhos é uma das obras espirituais.
né? Você está tendo tempo? Hoje em dia é assim, né? As pessoas conversam com muita gente aí na rede social, mas a hora que vem alguém para pedir um conselho, não tem tempo, não sei o quê. Ué, então a gente não está vivendo a nossa fé, né? Nós estamos sendo apenas ouvintes, mas não praticantes da palavra. E São Tiago está falando claramente: sede praticante, chega de ser ouvinte, a gente tem que praticar. E praticar é fazer obras que estão ao nosso alcance, não é coisa impossível não. As obras são coisas que estão palpáveis. Alguém do seu lado que precisa de um conselho, por exemplo, e você pode dar. Alguém que precisa de um ombro para chorar. Alguém que precisa, né, de você, do seu amor, do seu abraço, do seu carinho. Então oferece, né? Nós estamos nesse mundo, né, por um curto período de tempo. Daqui uns dias nós vamos. Quem sabe nesse período de Covid sou eu que vou, alguém que está aqui nos assistindo, a gente não sabe, né? Talvez a gente não vai nem por causa do Covid, a gente vai talvez por qualquer outro motivo, né? A gente não sabe o dia de amanhã. A palavra de Deus fala: estai preparados, estai atentos. Mas a gente nunca está, a gente vive como se a gente fosse eterno, como se a gente fosse viver para sempre. Como se fosse aparecer uma plaquinha com aviso falando: ó, semana que vem você vai morrer, tá? Aproveita a sua última semana. E não vai ser assim, a gente vai da noite para o dia, a gente vai do dia para a noite, a gente vai a qualquer minuto, sem saber. E aí, será que eu estou preparado? Por isso nós precisamos levar Deus a sério. E para a gente meditar sobre isso, se Jesus está sendo o esposo da sua vida, eu vou colocar aqui uma música para você agora. E eu queria que tanto eu quanto você, cada um de nós, a gente falasse para Jesus: Jesus, eu quero ser um esposo seu, esposo da alma. Eu quero casar minha alma com a tua alma, Jesus. Eu quero que tu sejas, Jesus, o meu belíssimo esposo, Jesus. Beijo a tua paixão, que me liberta das minhas paixões. Beijo a tua cruz, que condena e esmaga o pecado em mim. Beijo teus cravos, tuas mãos, que apagam o castigo do mal. Beijo tua ferida, que curou a ferida do meu coração. Eu te beijo, Senhor, e a tua paixão é o meu tudo. És meu tudo, Jesus, amado de minha alma. Oh, belíssimo esposo, mais belo que todos os homens. Santo, santo és tu, belíssimo esposo. Esconde-me em teu lado aberto, em tua chaga de amor, de amor. Beijo a lança que abriu a fonte do amor imortal, a fonte do amor sem fim, que pagou o que eu não poderia pagar. Beijo o teu lado aberto, jorrando rios de vida, de paz, fazendo brotar em mim um canto novo, um hino esponsal.
corpo ferido de amor e cobriram meu coração. Revestiram-me de realeza, beijo teu santo sepulcro, testemunha da ressurreição. Quero ressuscitar também e encerrar-me dentro de ti. Quero em ti mergulhar e então renascer na tua chaga criadora. Descansar a minha alma em teu E é isso, galera. Aí eu queria falar então que a gente pudesse tentar viver isso. E rapidinho eu queria falar, já que eu falei das obras de misericórdia corporais e das obras de misericórdia espirituais, né? Eu queria falar rapidinho aqui quais são elas, porque às vezes tem gente que não conhece, mas pesquisa sobre isso depois, tá? O Papa Francisco, assim, ele nos fala assim, que a pregação de Jesus, ela nos apresenta essas obras de misericórdia, né, para a gente poder, né, perceber se a gente vive ou não com seus discípulos, né? Isso é frase do Papa Francisco, hein? Se a gente pratica as obras de misericórdia, para a gente ver se a gente é ou não discípulo de Jesus. Porque o Papa Francisco quer dizer que se a gente não pratica, a gente não é discípulo de Jesus. Então, como eu falei, tem 7 obras corporais e 7 espirituais. As 7 obras corporais são: dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, vestir os nus, dar pousada aos peregrinos, assistir aos enfermos, visitar os presos e enterrar os mortos. Essas são as 7 corporais. E as 7 espirituais são: dar bom conselho, ensinar os ignorantes, corrigir os que erram, consolar os tristes, perdoar as injúrias, sofrer com paciência as fraquezas do nosso próximo e rogar a Deus por vivos e defuntos, por vivos e mortos. Essas então são as 14 obras de misericórdia que a gente tem na nossa Santa Igreja, para a gente tentar praticar, para a gente parar de só ouvir, para a gente tentar colocar a palavra de Deus em prática. Amém? Deus seja louvado então, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Galera, agora é o seguinte, presta atenção no recadinho. Nós vamos ter a Santa Missa agora começando, já está tudo pronto lá na Santa Missa. E aí nós vamos participar da missa ao vivo, né, com o Padre Samuel, nosso diretor espiritual. E quando a missa acabar, não desliga, não sai.
quando a missa acabar, eu vou voltar aqui ao vivo para fazer, né? O Renascer sempre tem isso, né? Acabou a missa, não sai da igreja não, que nós temos um recadinho para dar, não é assim? Então vai ser, o Renascer Online vai ser assim também. Quando acabar a missa online, você não sai da igreja aí da sua casa não, não sai aqui do YouTube do Renascer não, porque a gente vai ter um último momentinho depois da Santa Missa. Combinado? Então, abraço de urso para todo mundo. Ai, como é ruim, né? Eu sou tipo Olaf, gosto de abraços quentinhos e nesse tempo a gente não tá podendo dar muitos abraços quentinhos, né? Se esse Renascer não fosse online, a gente tava abraçando todo mundo, morrendo de abraçar, né? Mas no online, essa é a falta maior que eu senti, né? De ficar abraçando todo mundo, igual um doido, né? Com aquela suadeira, né? Loucura total. Mas, né, tudo por amor a Deus. Quem sabe depois disso nós vamos abraçar muito melhor, né? Então, galera, né, fica aí, né? Vem agora com o Padre Samuel ao vivo a Santa Missa e depois da Santa Missa espera que a gente vai voltar, tá bom? Até já, galera, até já, até já, até já.